Bom dia, sexto ano! Vamos começar nossa aula de hoje. A gente já entra no próximo capítulo. Já fizemos nossa correção, dessa vez fizemos de uma maneira diferente. Estou testando outras formas de se fazer correção para encontrar uma maneira mais dinâmica para a gente, porque as nossas aulas esse ano são híbridas. Não é a mesma coisa de dar aula híbrida do que era de dar aula só online ou só presencial. Tem um meio termo aí que eu estou procurando, por isso eu mudei um pouquinho a forma de fazer correção para ver se dá certo, mais certo essa forma do que o que eu estava fazendo. A gente vai entrar no capítulo 2 hoje. Veremos sobre os registros da história. E o que seria isso? O que seriam os registros da história? Estamos falando de objetos, lugares, coisas que consigam contar a forma como os nossos antepassados viviam, pensavam, vestiam, agiam. Esse registro da história, eles têm a ver com as fontes históricas, que a gente vai ver o que é na aula de hoje. O estudo do passado, página 288. O estudo do passado nos possibilita conhecer sociedades que viveram em outras épocas. Assim, podemos verificar as transformações que ocorreram ao longo do tempo, compreendendo o nosso presente e o mundo em que vivemos. Se você entende o que foi antes, o que aconteceu antes, você pode ter uma noção de como aquilo que existia antes foi mudando, se adaptando ou até tendo que se transformar em algo novo para chegar no agora. Estudar o passado é compreender o presente e tentar imaginar o que pode ser o futuro. O estudo de história, ele ajuda a entender o nosso mundo, a ter uma noção de tempo, até da passagem de tempo, que é algo muito interessante e muito importante. Aprender essa noção de passagem de tempo nos ajuda até a nos entender. A entender que, por exemplo, em um ano, você pode fazer bastante coisa. Não pense que um ano é um pouco tempo. Em um ano, várias coisas acontecem. Inclusive na história, temos diversos exemplos de anos muito importantes em que muita coisa acontece, enquanto em outros anos, quase nada. Há pouca mudança, porque a história ela é um fenômeno de construção das ações humanas que desencadeiam certas consequências, mas o processo de construção demora um tempo. Pode ser muito, pode ser pouco. E sempre varia de sociedade a sociedade, porque varia a visão de mundo, varia a necessidade de transformação. Por isso que, olhando para esses objetos, essas imagens, construções que falam sobre o passado, a gente pode entender como eram feitas as coisas antes, por que eram feitas daquela maneira e o processo que levou a esse conhecimento. Para ter acesso ao passado, os pesquisadores utilizam os vestígios deixados pelos seres humanos, chamadas fontes históricas. Existem diversos tipos de fontes históricas. Vamos observar alguns exemplos. O livro de vocês ele traz uma separação em 4 tipos de fontes históricas. Eu vou explicar bem
uma de cada vez. As fontes materiais: objetos, roupas, joias, brinquedos e construções. Fontes materiais é qualquer coisa que o ser humano trabalhou a natureza para que ela existisse. Como assim, professor? Se eu pegar um pedaço de pau, um galho, por exemplo, isso não é uma fonte histórica. Mesmo que aquela árvore que eu peguei, esse pedaço de pau, esse galho, tenha 120 anos, o galho não é uma fonte histórica. A árvore pode até ser uma fonte histórica. Por existir há muito tempo, ela pode ser uma árvore importante, que estava no centro de uma praça, que ali foram feitos vários rituais religiosos de outros povos que existiam antes da gente. Mas o objeto galho não é uma fonte histórica. Mas se a madeira pega pelos nossos antepassados foi trabalhada e construída num arco, ali eu tenho uma fonte histórica material. A fonte histórica material é tudo que o ser humano pegou da natureza, trabalhou ali em processo manual, usando de seu conhecimento e aplicando naquele objeto muito da sua cultura. Os objetos, principalmente os religiosos, diz muito de uma cultura. Por exemplo, tem culturas que elas usam muita variedade de cores. E as cores têm muita significância. Vou dar um exemplo de significância de cor dentro de uma religião ou cultura. A cor vermelha na religião cristã. O vermelho é a cor do sacrifício, do martírio, principalmente remetente ao martírio de Cristo na cruz. A cor vermelha nas culturas cristãs, ela tem uma significância, e por ser muito atrelada à figura de Jesus Cristo, ela é também atrelada à ideia de realeza. O vermelho seria uma cor real. Na cultura romana, por exemplo, a cor púrpura, o roxo, não um roxo uva, ele é um pouquinho mais escuro. Ele é uma cor que, no meio das produções de cores, é uma cor muito difícil de se conseguir. Então, por ser muito difícil, o púrpura é uma cor muito cara, que poucas pessoas podiam ter. E por isso, com o passar do tempo, em Roma, o púrpura se tornou a cor dos líderes, a cor da vitória. Só se usava púrpura antes do Império Romano, na época da República, quando um general conquistava uma grande vitória. Ele usaria a capa púrpura, uma túnica púrpura, apenas naquele dia de comemoração da vitória. Depois ele deveria tirar. Depois, no Império, o púrpura virou a cor dos imperadores romanos. O púrpura se tornou uma cor de realeza. Vejamos algum outro exemplo. O branco, o branco mesmo, puro branco, em algumas culturas nativo-brasileiras, ela tem uma conotação do sobrenatural. A questão de se imaginar as almas como coisas brancas, isso tem diversas culturas. Na verdade, o branco como algo sobrenatural, algo puro, um símbolo de pureza, ele não está só nas culturas indígenas brasileiras. O branco, na verdade, a ideia de pureza com branco
vem de diversas culturas, mas é um exemplo também que a gente tem. E se um objeto, por exemplo, ele era totalmente branco, a gente podia dizer, a gente pode já pensar, se esse objeto é muito branco, ele foi pintado de branco, talvez ele significasse algo sobre a pureza de alguma coisa na cultura desse povo que a gente está analisando. Se numa cultura já antiga cristã temos um objeto que tem muito a cor vermelha, provavelmente ele era um objeto que era mais usado em momentos de festa dos mártires cristãos. Se eu encontro uma capa romana púrpura, sei que era uma capa que muito provavelmente pertenceu a um grande general ou algum imperador romano. Os objetos, eles dizem muito sobre a cultura. Uma coisa que diz muito sobre a cultura também, que a gente vai ver, são as pinturas, mas isso já entra em outro tipo de fonte. Vamos passar para uma outra fonte, que é uma fonte muito importante, que são as fontes orais. Exemplos temos relatos, entrevistas com idosos, narrativas e contos. As fontes orais vêm da tradição oral, uma das mais antigas da humanidade, que é a tradição de se passar conhecimento através da fala, geralmente de pessoas mais velhas da sociedade para pessoas mais novas, para que assim o conhecimento fosse perpetuado nas pessoas. Geralmente as fontes orais, elas dependem muito da memória, depende muito da existência de pessoas que estiveram em eventos que você queira procurar saber. Por exemplo, eu quero entrevistar um ex-soldado da Primeira Guerra Mundial. Eu preciso conhecer essa pessoa e tenho que ter um meio de registrar o que ela conta. Posso ter um gravador, por exemplo, para gravar a voz dela, e dependerei da memória dela. As fontes orais, elas são boas porque elas, como dependem de pessoas contando, elas podem ter certa riqueza de detalhes, riqueza de narrativa, que outras fontes não têm. Porém, as fontes orais, elas têm um grande problema. Elas dependem de memória. Com o passar do tempo, a nossa memória, isso é uma coisa natural. Nossa memória, ela pode ser influenciada por outras vivências de nossa vida. Por exemplo, se eu quero saber sobre a Primeira Guerra Mundial, pode ser que esse ex-soldado tenha passado por momentos muito difíceis durante a guerra. Então a memória dele pode ser muito dolorosa de ser lembrada e assim difícil de ser descrita. E quando descrita, ele vai dar muito ênfase na questão negativa da guerra, porque a experiência dele foi ruim. É bom a gente ter esse relato. Estamos dando voz a uma opinião sobre o ocorrido, mas ela não vai ser capaz de atender a tudo e a todas as perguntas que se possa fazer sobre a Primeira Guerra Mundial. Ela é uma fonte, sim, muito importante, que deve ser tratada com muito respeito, mas que o historiador, a pessoa que está pesquisando, tem que ter cuidado, porque se trata de um relato de memória. E, por exemplo, a memória ela pode ser influenciada também por acontecimentos até recentes. Você pode, por exemplo, perguntar para alguém mais velho como eram os carros na época dela. E aí, no dia de hoje, ela está tendo problema com o carro que ela tem. Então, ela pode até ter uma questão de saudosismo, de falando, nossa, os carros de minha época eram muito melhores, eram muito mais difíceis de darem problema,
darem prejuízo, não são como esses carros novos. Por que ela está enfatizando isso? Porque ela está tendo um problema hoje com o carro que ela tem. Ou ela pode exaltar os carros de hoje e denegrir os carros do passado, até pondo defeitos que não necessariamente existiam. Mas só porque ela está muito feliz com o carro que ela tem hoje e teve um carro muito ruim no passado, ela vai ressaltar essa outra visão. Por isso que as fontes orais são muito boas de se ter, porque geralmente são muito opinativas, tem muito da opinião da pessoa, mas temos que ter alguns cuidadinhos ao analisar uma fonte oral. Fontes imagéticas: pinturas, desenhos, mapas, cartazes e fotografias. Como eu falei, outra que passa muito da cultura são as pinturas. As pinturas, as cores usadas, os locais pintados, o que pintar, tudo isso diz muito sobre uma cultura. Diz muito do que era valorizado. Geralmente as pinturas são encomendas de pessoas que têm condição de pagar. Então a gente tem que pensar o que essa pessoa queria retratar na pintura quando encomendou para um pintor. Ela pintou um local, tá? O que tem de importante nesse local para o pintor ou para quem o contratou? Ah, esse é o local de nascimento do contratante. Então, talvez ele queria que o pintor registrasse o local de nascimento do contratante, porque o contratante ele tinha uma nostalgia da terra dele e queria ter uma imagem da terra dele para onde quer que ele fosse. Ou, por exemplo, uma pessoa que faz um autorretrato. Ela está olhando no espelho e se pintando, se desenhando. Ela vai retratar o que com aquilo? Ela está se retratando? Mas que visão ela está se retratando? Ela está fazendo uma pintura dela heróica? Ou é só uma pintura do dia a dia? Parece uma foto, só que ela foi desenhada e pintada. Essas coisas a gente tem que se perguntar em uma pintura. Mas o que está sendo passado diz muito. E é muito interessante a questão da pintura na hora de passar o conhecimento histórico. Até na evolução da qualidade de pintura. Por exemplo, na Europa, na Idade Média, as pinturas eram muito 2D. Ela tinha largura e altura, mas ela não tinha profundidade. Você não via uma pintura da Idade Média, era muito raro isso, muito, muito raro, e sentir que tem um fundo na pintura. Você olhando é como se você estivesse vendo uma paisagem que vai até lá embaixo. Isso veio depois. O que mostra uma evolução das técnicas de pintura. Os desenhos, eles sempre tendem a retratar coisas do cotidiano, mas também coisas imaginativas. Por exemplo, desenhos nas cavernas. Os desenhos nas cavernas, a gente pode ver até como um diário da tribo que a desenhava. Eles desenhavam eles caçando um javali. Isso quer dizer que no dia a dia deles tinha javali na sua área de habitação para eles poderem caçar. Hoje eles estão desenhando um grande felino caçando eles. Isso quer dizer que na área deles era muito perigoso, porque tinha um tigre dentes de sabre, ou tinha uma grande pantera. Eles estão desenhando todos eles em volta do fogo. E a gente vê ali vários desenhos de diversos tamanhos, uns maiores, outros menorzinhos, perto dos maiores. Isso quer dizer o quê? Famílias perto de uma fogueira. Pode ser até um desenho representando toda a tribo. Os desenhos nas cavernas eles dizem muito, e muito mesmo, sobre esse início de humanidade. Mapas são importantes porque a gente vê através dos mapas as diversas formas de conhecimento para se construir o conhecimento de cartografia.
conhecimento de geografia. Além do que, os mapas eles dizem muito até das mudanças políticas. Temos mapas que mostram países que não existem mais. Existem fronteiras que já não são mais daquela forma. Um exemplo do Brasil. Se você pegar um mapa do Brasil, do início do Brasil independente, você vai ver que o território que hoje é o Uruguai fazia parte do Brasil, era a Cisplatina. Esse é um mapa que está mostrando o Brasil do passado, um Brasil que inclusive nem tinha um Acre. E já era grande, mas não grande como é hoje, não do tamanho que é hoje. Então os mapas eles contam muito da história também. Os cartazes já geralmente eles são informativos. Os cartazes eles tendem a passar informações. Temos cartazes de procurados, cartazes de oportunidade de emprego, cartazes indicando, por exemplo, um aviso à população: cuidado, a fonte de água está contaminada. Cartazes que indicam até festividades. O prefeito decidiu que daqui a 3 semanas será o carnaval na nossa cidade. Está dizendo ali que naquela época o prefeito decidia quando era o carnaval da cidade. Então os cartazes são muito importantes também, eles contam bastante até do cotidiano das pessoas. E fotografias, talvez a fonte imagética mais firme que a gente tem, lógico, aqui não está, mas temos dos filmes também, gravações de filmes que passam uma realidade maior. Temos filmes de locais que hoje já não existem, que foram mudados com várias reformas e transformações urbanas. Temos em alguns filmes lá de 1910, de 1920, do Rio de Janeiro, que não é o mesmo Rio de Janeiro de hoje em dia. Temos fotos, por exemplo, de uma São Gonçalo muito antiga, que não é mais assim. Então, as fotos, desde que elas foram inventadas, depois com os filmes, formam a fonte imagética de maior fidelidade, apesar de que técnicas de manipulação de fotos e imagens não são coisas muito atuais, já existiam isso. Então mesmo quando a gente está vendo uma foto ou um vídeo, temos que ter cuidado com o que está sendo mostrado. As fontes escritas, documentos, literaturas e cartas. Essa talvez uma das mais comuns, porque desde que a escrita foi fundada pelo ser humano, foi formada pelo ser humano, ela se espalhou em diversas culturas, inclusive aparecendo em culturas que não tinham contato com outras. Por exemplo, temos a escrita dos povos pré-colombianos, antes de Colombo chegar na América, e temos as escritas lá dos egípcios. Esses povos nunca tiveram contato, mas cada um fez sua forma de escrita. E a escrita ela registra muita coisa. Então as fontes escritas elas tendem a ser as mais famosas. Mas também tem que se ter cuidado. Tudo em história precisa de uma análise. Porque a gente tem que entender o que aquela pessoa estava querendo quando ela escreveu esse texto. Por exemplo, esse texto falando que o faraó de 2000 a.C. era um ótimo faraó. Por que ele estava ressaltando as qualidades do faraó? Aí pesquisando a gente descobre que aquela pessoa foi contratada pelo faraó. Mas pode dar credibilidade a esse texto? Se ele foi pago para falar bem do faraó? Mas isso mostra que o faraó contratava pessoas para falar bem dela. Dele, no caso. Ou dela também. Mulheres também podiam ser faraós. Cidadania no dia a dia. A valorização do idoso. Você já reparou na quantidade de coisas que podemos aprender com as pessoas idosas? No decorrer de sua vida, elas acumulam muitos conhecimentos, os quais podem nos revelar os costumes antigos que permanecem ou que mudaram. Em muitas sociedades tradicionais,
Os conhecimentos são transmitidos oralmente. Uma pessoa fala para outra, a outra grava, e quando fica mais velha vai contar para os mais novos e por aí vai. Esses grupos, os idosos, são bastante valorizados, pois representam o que chamamos de memória viva da população. Porque se naquela, digamos, tribo, é o idoso que passa o conhecimento para os mais jovens, o idoso ele tem uma extrema importância, porque ele é uma grande biblioteca viva. As pessoas daquela comunidade vão até ele tirar suas dúvidas, se aconselhar, até pedir para ele ser juiz de uma disputa, porque ele é o mais sábio. Então a valorização do idoso é algo até muito comum em sociedades que tem essa questão da tradição oral muito forte. Leia a seguir o depoimento de um jovem indígena sobre a importância que os idosos têm em sua aldeia. Os anciões são como bibliotecas ambulantes. Se morre todo o conhecimento que guardam. E se nós jovens não buscamos e aprendemos com os mais velhos, esse conhecimento se perde. É como queimar uma biblioteca inteira. Agora, vamos parar por aqui. Vamos lá para o nosso grupo. Vou passar umas coisas para vocês copiarem. E passar um deverzinho de casa, que é uma coisa bem interessante, é uma entrevista que vocês têm que fazer com uma pessoa idosa da sua família. Eu aconselho, principalmente nesse momento que a gente está de pandemia, fazer essa entrevista à distância. Liga para o seu avô, para a sua avó e conversa com eles sobre essas perguntas que o livro traz para vocês. Vou explicar caso vocês tenham dúvida como se fazer essa entrevista. Mas no momento vamos voltar para o nosso grupo do Telegram para passar umas coisinhas para vocês copiarem. Amém, turma? Vamos para lá.